Fala pessoal, aqui é Marcos Corrêa, especialista de fundos imobiliários aqui na Suno Research. Sempre um prazer aí poder fazer vídeo para esse canal, ajudar vocês a investir melhor em fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre os fundos imobiliários. A gente vai falar sobre fundos de lajes, escritórios. Então a gente vai entender um pouquinho quais são os tipos de imóveis, quais são os tipos de fundos, vou citar alguns, vou dar alguns exemplos para você entender um pouco melhor aonde que você consegue colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários, né, um dos setores, e também as preocupações que você precisa ter ao investir nesse setor. Mas antes da gente entrar ali, dá uma olhada aqui na descrição embaixo que tem um relatório gratuito para você entender os riscos dos fundos imobiliários, que é extremamente importante para você continuar a sua jornada de uma forma mais segura aí nos investimentos. Vamos lá. Fundos de lajes, o que são? São fundos imobiliários que focam no investimento em prédios de escritórios. Aí pode ser escritório individual mesmo, né? Comprar sala, pode ser comprar lajes inteiras, ou seja, andares inteiros, pode ser prédios inteiros, pode ser até um tipo novo, pelo menos a classificação que a gente dá é uma classificação nova que chama escritório boutique, que normalmente é um prédio inteiro, baixinho, menor, onde fica uma única empresa ali dentro. Vou até colocar aqui na tela um exemplo do Vino 11, que ele tem alguns imóveis nesse estilo de boutique. Então você consegue ver o tipo diferente. A gente não está falando de grandes torres, grandes prédios nos melhores centros de São Paulo. A gente está falando de algo, às vezes, assim, sempre também, na maioria das vezes, bem localizado, mas a gente não está falando no melhor do melhor. Pode ser alguma coisa um pouquinho mais afastada, por exemplo, mas ainda bem localizado, só para deixar claro. Mas então, a gente tem esses tipos de imóveis. Salas, prédios, boutiques, são coisas diferentes que quando você for investir nesse setor, escolher um fundo imobiliário, você tem que entender aonde que ele está investindo. Porque, por exemplo, quando a gente fala de ter participações pequenas em um prédio, só algumas salas, isso pode apresentar alguns riscos quando você é o dono dessas salas, porque vai ter outros donos de outras salas no mesmo prédio, pode ter briga ali de aluguel, um querer fazer mais barato que o outro para conseguir alugar. Você querer fazer ali uma mudança no prédio, uma reforma, por exemplo, você pode ter também uma dificuldade se você só tem pequenas participações. Por isso que é importante você entender o tipo de imóvel que o fundo investe. Até só para dar um outro exemplo de um risco, esse escritório boutique que eu mencionei, normalmente é uma empresa só que fica ali. Então você está concentrado naquele imóvel com uma empresa só. Se essa empresa sair, então o imóvel inteiro ali fica vazio. Então é sempre importante você entender quais são os riscos e as oportunidades de cada um desses tipos. E quando a gente fala também dos imóveis em si, como qualquer outro imóvel na verdade, a gente consegue ver também qualidades. A gente tem fundos que focam em certas qualidades, por exemplo, o PVBI é um fundo que ele foca em imóveis premium, imóveis de melhor qualidade, que seriam os famosos AAAs. Então aqui na tela você consegue ver um pouquinho mais desses imóveis. Esse daqui a gente já consegue ver que são torres realmente, são imóveis lindos, muito bem localizados e esse é o foco desse fundo. Mas da mesma forma a gente tem outros fundos que podem focar em outros tipos de qualidade de imóveis. Talvez um A, um B, um C, uma classificação um pouco menor, por qualquer motivo que seja. O importante é que você entenda que fundos diferentes podem ter estratégias diferentes. Não é porque você entrou num site e está lá classificado que esse fundo é de lajes ou de escritórios e ele é igual a todos os outros. Com certeza não, a gente tem uma variedade aí bem grande de estratégias, tipos de imóveis, tipos de localizações, que é justamente o outro ponto que eu tenho para falar aqui, localização. Quando você for olhar as localizações de fundos de lajes, o ponto, acho que assim, se você acabar colocando no mapa, você vai ver que a maioria dos imóveis ficam concentrados em São Paulo. Porque é um grande centro, você tem aqui imóveis muito bons, muito grandes, com uma demanda muito grande, então acaba sendo um mercado muito aquecido para esse setor. Isso não quer dizer que você não vai encontrar imóveis em outras regiões, também tem. E esse é um outro ponto que você olha também no seu fundo imobiliário. Aonde que ele está focando os investimentos? É em São Paulo? É em outra região? Talvez em várias regiões, incluindo as duas? Pode ser o caso também. Então vou colocar aqui também outro, o RECT 11. Ele é um fundo que ele tem participação em São Paulo, mas ele também dá uma atenção para regiões alternativas, como Barueri, né, Alphaville, também tem outros imóveis em outros lugares, como Brasília, por exemplo. Então você tem que ver todos esses componentes, porque cada um deles vai modificando um pouquinho o fundo imobiliário, vai tornando ele um pouquinho mais personalizado, talvez mais interessante para o seu objetivo, talvez oportunidades diferentes que eles conseguem buscar. Que daí a gente entra para mais um ponto. Estratégia. Qual que é a estratégia de um fundo de lajes? A gente sabe que um fundo de lajes ele funciona alugando espaços comerciais para empresas, escritórios. Então é bem fácil da gente entender isso. Mas quando ele compra um prédio, qual que é o objetivo que ele está ali por trás dessa aquisição? É realmente apenas alugar, pronto, acabou? Ou a gente tem alguns outros tipos de estratégias, talvez mais sofisticadas, talvez a gente possa falar dessa forma,
mas tem alguns fundos que compram imóveis em condições não ideais, onde eles precisam de uma reforma, então eles compram esse imóvel mais barato, reformam, agregam valor para esse imóvel e depois eles podem ou manter no portfólio para alugar por um aluguel mais caro ou até vender. A gente tem também fundos que fazem essa reciclagem de portfólio. Compra aqui, espera um tempo, dá um tapa no imóvel e vende depois de novo. É uma forma que eles trabalham também. A gente tem alguns aqui. Vou até, na verdade, colocar um que faz isso. O RBRP é um fundo que costuma fazer essa aquisição de imóveis e depois venda. Então você consegue ver alguns imóveis dele aqui. E um outro fundo que acho que talvez seja o maior destaque nessa questão de compra, atualmente, né, dessa questão de comprar um prédio para fazer retrofit, é o HGRE11. Ele fez a aquisição da Torre Martiniano, que é um prédio praticamente vazio quando ele comprou, para fazer um belo de um retrofit, uma bela de uma reforma e depois alugar por um preço bem mais caro. Ainda não concluiu essa etapa de retrofit, mas está aí em andamento, o objetivo é esse. Então é um tipo de estratégia bem diferente, é um tipo de estratégia que você precisa entender se o seu fundo faz para saber se é algo que você quer fazer. Lembrando que todo tipo de estratégia tem os seus riscos e as suas oportunidades. E quando a gente fala também, eu já mencionei um pouquinho, mas quando a gente fala também de estratégia de venda de imóveis, tem fundos que têm estratégia a construção de imóveis. Pode ser para venda, como também pode ser para manter no portfólio. A gente olha isso daí também individualmente. Mas isso tem aumentado o número de fundos fazendo o desenvolvimento, a construção de imóveis, ou comprando imóveis que estão no meio de uma construção. Eu mencionei aí no começo do vídeo o PVBI, ele tem um imóvel que está aí para ser concluído na Faria Lima, em São Paulo, um imóvel que está em construção. Então é uma coisa que a gente consegue ver com uma certa frequência. Então os pontos que a gente precisa sempre nos atentar nos fundos de lajes é região, obviamente, quando a gente está falando de imóveis, região é muito importante. A qualidade do imóvel, o tipo do imóvel, eu mencionei que tem lajes, não é algo universal ali, é tudo igual. Não, tem lajes, tem salas, tem escritórios maiores, tem boutiques, tem um monte de perfil de imóvel. A gente olha a gestão, a estratégia, né? Compra, venda, desenvolvimento, retrofit, tudo tem oportunidade e tudo tem risco. O importante é que você entenda quais são os tipos de riscos que você quer se expor, quais são os tipos de imóveis que você quer ter na sua carteira e também até um ponto interessante, você não precisa escolher um só apenas. Você pode ter vários fundos de lajes. Um que foca num perfil, talvez, algum imóvel mais classe C ou classe mais baixa, o outro que foca numa classe mais alta, um que foca numa região mais premium, outra em uma região mais alternativa. Você consegue montar a sua carteira de uma forma diversificada olhando esses pontos que eu mencionei. E eu mostrei um monte de imóveis justamente para você conseguir visualizar o que eu estou falando. O que é o tipo de imóvel que eu consigo ter acesso em fundos imobiliários. Eu não estou falando de um escritóriozinho pequeno, a gente consegue coisas realmente muito premium, muito bem localizada e bem grande, bem interessante, bem impactante assim na hora de olhar. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre escritórios, espero que você tenha curtido e até a próxima. Valeu!